Porque a maioria das empresas de reforma nunca chega a 1 milhão no primeiro ano. Se você é engenheiro, trabalha com reformas e sente que está sempre ocupado, mas o faturamento não rompe a barreira do primeiro milhão, esse vídeo é para você. A maioria das empresas de reforma não trava no primeiro milhão por falta de cliente, por falta de serviço. Ela trava por falta de gestão. Eu já passei por isso, meus mentorados já passaram por isso, e eu vou te dizer quais são os principais erros que fazem com que isso aconteça. Primeiro erro que a gente comete quando está começando com a empresa de reforma é fazer a empresa depender 100% do dono. Então, se eu estou presente na obra, se eu estou participando, se eu estou dentro do orçamento, se eu estou dentro do comercial, dentro da obra, executando, gerenciando, está indo tudo bem. A partir do momento que eu começo a ter mais obras, 2, 3, 4, 5, eu não vou ter braço suficiente para estar presente em todas elas. Então, elas vão depender 100% de mim para poder andar. O primeiro erro. Segundo erro, quando isso vem a acontecer, que você começa a fechar mais obras, você não tem nenhum processo ainda validado. Então, você não sabe como, de fato, deve passar para aquele novo contratado, aquele novo engenheiro de campo, o pessoal do escritório, como deve ser feito. Porque até então, você que estava fazendo todo. E aí você começa a pensar, pô, como é que eu vou passar para essa pessoa fazer como eu faço? E aí você começa a ter que criar processo. Então, você ainda não tem processo definido. Então, cada um que você vai contratar, vá fazer de uma maneira até que você comece a padronizar isso. Beleza? Terceiro erro, orçamento mal estruturado. Então, se você não foca, você tem a demanda, vai aumentando, você faz com 5 obras, empresa 100% dependendo de você, você não tem processo, você começa a fazer orçamento mal estruturado, você começa a fazer orçamento sem dar a devida importância. A gente, quando vai começar uma obra de reforma, o nosso maior tempo é orçamento, alinhamento com o cliente, negociação, orçamento aprovado e estrutura a elaboração do planejamento de curto prazo, que é o nosso PCP. Então a gente só dá início a uma obra hoje quando a gente tem esse PCP pronto, esse planejamento de curto prazo pronto, que é o quarto erro que eu vou falar agora, o planejamento inexistente. Então, o cliente, às vezes, né, já aconteceu muito comigo, Cândido, eu vou fechar com você, você consegue começar segunda-feira? Não, eu consigo, segunda-feira eu coloco a minha equipe lá. E aí você começa a atropelar um processo que você ainda não tem, para poder atender aquela necessidade do cliente. Então, você começa a você mesmo criar os seus problemas. Então começa a dar início a uma obra sem estar com orçamento realmente estruturado, sem ter uma equipe de fato definida para poder dar início naquela obra, sem ter um planejamento, sem ter um PCP estruturado, elaborado. Então você começa a colocar, como diz aqui, né, a carroça na frente do boi. Beleza? E o quinto erro é crescimento sem controle de caixa. Você acha que pelo fato de estar fechando obras, recebendo um sinal, pagando um material, contratando gente, você fecha uma nova obra, recebe o sinal, você acha que aquele valor que está entrando ali, né, é sempre da empresa. Então, se eu recebi 50 mil no mês e eu tenho 35, eu lucrei 15, não. Porque você não está tendo um controle de fluxo de caixa. Então, nem toda receita que entra na empresa, ela é destinada para pagar a obra ou destinada para pagar os custos da empresa. Então, você precisa, no momento que você recebe esse valor, essa receita, você já tem que destinar para os locais certos, através de centro de custos. Então, esse valor, dessa receita aqui, esse valor aqui eu vou destinar para a obra, esse valor aqui eu vou destinar para a nota fiscal, esse valor eu vou destinar para os custos da empresa. Então, você começa a fechar a obra, você começa a crescer de forma descontrolada, sem ter fluxo de caixa e de todos os outros 4 erros a mais que eu listei aqui em cima. Então, existe um teto invisível no faturamento das reformas. Ou você vira gestor de verdade ou vira escravo da própria empresa. Eu já cheguei a passar por isso, né? Falo com propriedade, fechei obra, fechei obra, fechei obra, fechei obra, fechei obra. Chegou um momento que eu não tinha mais como estar em todas as obras ao mesmo tempo. E aí, qual é a ideia de todo empresário, todo engenheiro que executa a reforma? Eu vou diminuir a quantidade de obra para que eu não tenha dor de cabeça com minha mão de obra, para que eu não tenha prejuízo em obra. E ao invés de você estruturar a tua empresa para poder você continuar crescendo, você começa a retardar. Foi o que aconteceu comigo também.
Beleza? Então, a partir daí, foi que eu comecei a criar os processos, que eu comecei a ter mais atenção na contratação da mão de obra, tanto para o escritório como para o campo. Então, eu comecei a criar os pilares que hoje a gente trabalha aqui na Candearia. Então, toda a nossa obra, toda a nossa estrutura hoje é voltada para trabalhar em 4 pilares: custo, prazo, qualidade e garantia. Onde o custo, dentro do pilar custo, né, que envolve todo o processo de orçamento, a gente tem a visita ao orçamento, tem as reuniões com o cliente, arquiteto, alinhamento, né, de dúvidas. No pilar de prazo, planejamento mestre, PCP, reuniões com a equipe para poder apresentar esse planejamento. Na de qualidade, ficha de verificação de serviço, uma etapa finalizada, aplica a ficha de verificação de serviço para poder passar para a próxima etapa, e é critério também de medição para mão de obra. E garantia, que são os processos de contratação de pessoas, né, que já tenham executado aquele serviço, tenham referências e o processo de fiscalização no durante. Então, esses pilares, depois que eu criei esse processo, né, para poder a gente ter mais tranquilidade, foi quando eu comecei a, de fato, focar onde eu deveria focar, né, que é no planejamento estratégico da empresa. Então, romper o primeiro milhão não é sobre fazer mais obras, é sobre fazer obras melhores com controle e previsibilidade. Eu fiz um planejamento estratégico de forma inexperiente no início, que quanto mais obra eu fechar, né, mais o meu faturamento vai ser maior, porém eu vou ter mais lucros, vou gerar mais caixa, vou contratar mais pessoas, né, vou fazer a empresa crescer, mas não é bem no faturamento que você deve atentar, beleza? Então você pode ter um faturamento menor e você pode ter uma taxa de contribuição para a empresa maior. Então, mas como é que eu vou faturar menos e ter mais lucro? Com uma boa gestão. Então, romper o primeiro milhão, como eu falei, não é sobre ter mais obras, é sobre fazer obras melhores, com controle, previsibilidade, gestão, equipe, processo. Se você quer aprender sobre gestão de reforma de verdade, se inscreva aqui no canal. Toda quinta-feira eu vou abrir jogo, como eu estou abrindo aqui agora, para poder falar sobre como escalar a empresa de reforma sem perder o controle. Beleza? Então, se fez sentido para você esse vídeo, né? Curte aqui, segue aqui no canal e a gente vai se encontrar nos próximos vídeos.